Save. Save é uma deusa máter e uma chefe de legião ao mesmo tempo. Como um anjo-chefe de Atena, também conhecida como Durga pelos indianos, e Ansan entre os africanos e brasileiros, Anat pelos sumérios e cananitas, Neit pelos egípcios, Atena pelos gregos, Minerva entre os italianos, foi uma deusa de vários panteões ao mesmo tempo. A própria mitologia iorubá relata que Ansan foi uma deusa que percorria vários reinos em busca da sabedoria de outros orixás. Na mitologia mesopotâmica tardia e na mitologia da Europa Ocidental, foi deturpada como uma virgem para se encaixar nos padrões de uma sociedade extremamente machista, como nos explicado no vídeo de Ferônia sobre como os estadunidenses encobriram um lado de sua história. Em outros locais, como o mundo árabe inicial e asiático, e no resto do africano em geral, a mesma deusa não foi associada a nada disso. A versão africana como Yansan foi casada com Xangô e Ogum. Em algumas versões, casada com os dois ao mesmo tempo e também tendo outros esposos, sendo essa a versão mais precisa. Por isso, essa maquiagem transformá-la em uma virgem, por ser demais para uma cultura patriarcal daquela época em admitir que uma deusa poderia ter dois maridos. Uma deusa guerreira, a dia poliândrica, que vencia os deuses de guerra de vários panteões, era um tapa na cara de qualquer cultura patriarcal e extremamente perigoso para a cultura desses povos. Save é a filha dessa deusa, de Atena, pois mesmo sendo própria deusa máter agora, em certo sentido, continua sendo filha dela, por respeito e admiração, e em uma transição muito amigável e respeitosa. Ainda continua com laços de amizade e aliança com a mesma, tendo uma independência muito amistosa, mas ainda com laços com as legiões de um lado, ajudando o outro e ainda seguindo a Atena. Agora explicando quanto às atribuições de Save como uma deusa máter e ao mesmo tempo em que é chefe de falange de Atena, ela tem muitas atribuições da deusa Atena, mas muitas que são únicas também. Deusa da ciência, do conhecimento, das enciclopédias físicas ou virtuais, da racionalidade acima da superstição, da economia cooperativista e demais economias que os meios de produção estejam espalhados. Rival das economias com grande centralização de poder, meios de produção e riqueza na mão de poucos, seja o comunismo com o poder, meios de produção e riqueza concentrado na mão de poucos políticos e burocratas, ou seja, o capitalismo, com a riqueza, meios de produção e poder concentrado na mão de poucos burgueses e chefes de grandes corporações, da economia usando a racionalidade. Também abrange a maturidade emocional, a arte como cinema, teatro, música, dança, quadrinhos, jogos e pinturas, e também deusa do aprendizado, do misto de treinamento de musculação com treinamento funcional. Mulheres guerreiras, mulheres atléticas, da guerra racional, em que o ativo e o passivo do sofrimento seja negativo. Ou seja, o sofrimento que vai fazer naquele momento livraria o sofrimento de pessoas por milhares de anos. O hedonismo racional significa anti-asceticismo supersticioso, que é o que as pessoas criam com superstições, achando que uma vida de sofrimento sem prazer vai gerar alguma compensação. Também é a deusa rival dessa superstição tola, ou seja, a deusa antimoral dos escravos, deusa antimusicalidade religiosa, que é a musicalidade irracional, que é quando se transforma um estilo musical em uma religião e com isso limitar outros tipos de musicalidade e cultura. Deusa das bissexuais e lésbicas, assim como o deus Veisoker. Também é deusa do bom barbarismo, que, em sentido amplo, é um barbarismo, um código ético. Aparência: elfa de cor vermelha, cabelo preto, terceiro olho, ágina acima da testa, representando o conhecimento e a busca dele, ou despertar a intuição e a percepção sutil de coisas que os outros não veem, seja pelo aprender e conhecer. Olhos pretos com vermelho, musculosa, porém ainda com feminilidade, algo como a Serena Williams. Marcana Bevan, Dani L. Spiegel, Lembeef. Costuma aparecer em grupos multiétnicos com traços indianos, na maioria do tempo só 2 braços, às vezes 3 pares de asas, às vezes 4 braços. Tem um leão alado de estimação gigante, tamanho de cavalo grande, todo da cor branca.
Os anjos das legiões da Save são chamadas de Amazonas e elas se plasmam como mulheres musculosas de várias espécies.